Você já percebeu como o mundo nunca fica em silêncio? Mesmo quando tudo parece calmo, existe um barulho constante tentando disputar sua atenção. Vozes que pressionam, confundem, apressam, exigem respostas imediatas. Vozes que dizem quem você deveria ser, onde deveria estar, o que deveria sentir. E no meio desse ruído incessante, existe uma pergunta que ecoa no fundo da sua alma, talvez de forma tímida, talvez quase sufocada. Será que ainda é possível ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias? Essa pergunta não nasce da curiosidade, nasce da fome. Fome de direção, fome de sentido, fome de intimidade com Deus. Você não está procurando apenas respostas, você está procurando presença. Porque no fundo, você sabe que não foi criado para caminhar sozinho, tomando decisões apenas com base no medo, na lógica limitada ou nas opiniões alheias. Você foi criado para ser guiado. Mas deixa eu te confrontar com amor e verdade. O Espírito Santo nunca parou de falar. O céu nunca entrou em modo silencioso. O problema não está na ausência da voz de Deus. Está na forma como você tem afinado seus ouvidos espirituais. Muitas vezes você quer ouvir Deus, mas continua alimentando sua alma com ruídos que abafam a sensibilidade do espírito. Quer discernimento, mas vive sobrecarregado. Quer direção, mas não desacelera. Quer ouvir, mas não cria espaço para o silêncio santo. Ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias não é um privilégio reservado para líderes, pastores ou pessoas que parecem ter uma fé inabalável. É um convite diário feito a filhos e filhas que decidem viver em comunhão. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. Ele não invade, ele aguarda. Ele não compete com o barulho, ele espera ser priorizado. E isso muda tudo. Talvez você pense que ouvir a voz do Espírito Santo é algo místico demais, distante demais da sua realidade prática. Mas a verdade é que ele fala no ordinário. Ele fala enquanto você trabalha, enquanto dirige, enquanto toma decisões simples que, aos olhos humanos, parecem pequenas, mas no mundo espiritual carregam peso eterno. Ele fala no incômodo que te impede de seguir um caminho errado. Ele fala na paz que excede a lógica quando você está prestes a escolher corretamente. Ele fala na palavra que salta das páginas e parece ter sido escrita exatamente para o que você está vivendo hoje. A Escritura declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Perceba algo poderoso aqui. Ouvir a voz de Deus não é apresentado como exceção, mas como característica. O problema é que, ao longo do tempo, muitos aprenderam a reconhecer a voz da ansiedade, do medo e da culpa, mas não treinaram o coração para reconhecer a voz do Espírito. Você reconhece facilmente aquilo que mais escuta. Existe uma pedagogia espiritual no ouvir. Deus não está interessado apenas em te dar instruções, Ele quer formar sensibilidade. Porque quem aprende a ouvir o Espírito Santo não depende apenas de sinais externos, mas desenvolve discernimento interno. Você começa a perceber quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça bom. Você aprende a esperar, mesmo quando tudo ao redor pressiona por pressa. Você aprende a dizer não, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. Mas ouvir exige rendição. Exige reconhecer que nem toda voz dentro de você é sua, nem todo pensamento é verdade, nem todo desejo é direção divina. O Espírito Santo fala em alinhamento com o caráter de Deus, nunca em contradição com ele. E por isso, quanto mais você se expõe à palavra, mais clara se torna a voz do Espírito. A Bíblia não substitui o Espírito Santo, ela o revela. E o Espírito nunca contradiz aquilo que ele mesmo inspirou. Talvez você esteja dizendo agora, em silêncio, mas eu oro, eu busco, e ainda assim parece que Deus não fala comigo. E aqui existe algo profundo que você precisa entender. Deus fala de muitas formas, mas nem sempre da forma que você espera.
Às vezes, ele responde com direção, às vezes com correção, às vezes com silêncio que amadurece. O silêncio de Deus não é rejeição. Muitas vezes é treinamento. Ele está te ensinando a confiar mais no relacionamento do que na resposta imediata. O Espírito Santo deseja caminhar com você diariamente, não como um recurso emergencial, mas como um amigo constante. Ele quer participar das suas decisões, dos seus dilemas, das suas alegrias e até das suas dores mais silenciosas. Ouvir a voz dele todos os dias não começa com grandes experiências espirituais. Começa com pequenos atos de obediência. Cada vez que você obedece àquilo que já entendeu, sua audição espiritual se torna mais sensível para aquilo que ainda será revelado. A palavra afirma: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. João 7,17. Perceba, a revelação vem depois da disposição. Primeiro você decide obedecer, depois você passa a discernir. Muitos querem clareza antes da entrega, mas no reino de Deus, a entrega vem antes da clareza. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para um lugar mais profundo de escuta. Um lugar onde você não vive reagindo às circunstâncias, mas respondendo à direção de Deus. Um lugar onde a sua alma aprende a se aquietar para que o Espírito governe. Um lugar onde você não vive perdido, porque sabe quem te guia. E se essa palavra está tocando seu coração, se algo dentro de você está despertando agora, escreva nos comentários essa declaração que nasce desta mensagem. Eu escolho ouvir a voz do Espírito Santo. Declare isso com fé. Escrever é um ato profético, é alinhar palavras com decisão. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu que ouvir a voz do Espírito Santo não é um evento isolado, é um estilo de vida. Não acontece apenas em momentos de crise extrema ou em cultos marcantes. A voz do Espírito se manifesta no cotidiano, no ritmo simples da vida, quando o coração aprende a caminhar em dependência. E aqui existe um princípio espiritual que muda tudo. Intimidade não nasce da pressa, nasce da permanência. Você não constrói sensibilidade espiritual tentando ouvir Deus apenas quando precisa de resposta urgente. Assim como em qualquer relacionamento profundo, o reconhecimento da voz vem da convivência. Você reconhece a voz de quem anda perto. Você distingue o tom de quem fala com você todos os dias. O Espírito Santo deseja exatamente isso. Proximidade constante, não visitas esporádicas. Talvez você esteja acostumado a buscar Deus apenas quando algo sai do controle. Mas o Espírito te chama para um nível mais maduro, onde você não corre para Ele apenas quando o caos chega, mas aprende a caminhar com Ele quando tudo parece tranquilo. Porque é nesse lugar que Ele te prepara antes da tempestade, não depois. Existe uma disciplina espiritual que poucos valorizam, mas que transforma completamente a forma como você ouve Deus. Criar espaços intencionais de escuta. Não estou falando de rituais complicados ou longas horas que você não consegue manter. Estou falando de decisões simples, porém profundas. Momentos onde você escolhe desligar uma distração, desacelerar a mente e dizer com sinceridade: Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. E deixa eu te revelar algo importante. Ouvir Deus não começa com palavras, começa com atenção. Muitos querem ouvir, mas continuam divididos. Oram, mas logo depois correm para o celular. Leem a palavra, mas com o coração apressado. Querem direção, mas não sustentam o ambiente para recebê-la. O Espírito Santo se manifesta onde ele é honrado, não onde ele é apenas consultado. A Escritura diz: o Senhor é bom para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Esperar não é perder tempo, é demonstrar confiança. Esperar é dizer: eu confio que Deus sabe o momento certo de falar. E quem aprende a esperar desenvolve uma escuta mais refinada.
porque o Espírito fala no tempo certo, não no tempo da ansiedade. Outro ponto essencial que você precisa entender é que o Espírito Santo fala de forma alinhada com a sua missão pessoal. Ele não te conduz apenas para evitar erros, mas para cumprir propósito. Cada direção que ele libera carrega crescimento, mesmo quando confronta. Às vezes, ouvir o Espírito significa abrir mão de algo que você gosta, para não perder aquilo que você foi chamado para viver. Você já percebeu como algumas decisões parecem corretas externamente, mas internamente geram um peso inexplicável? Esse incômodo santo, muitas vezes, é a voz do Espírito te alertando. Da mesma forma, existem caminhos desafiadores que humanamente assustam, mas trazem uma paz profunda. Essa paz não vem da lógica, vem da presença. O Espírito Santo usa a paz como confirmação, não como conforto superficial, mas como alinhamento interior. A Bíblia declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ser guiado não significa perder autonomia, significa ganhar direção. Não é a anulação da sua identidade, é a ativação do seu propósito. Quando você permite que o Espírito te guie, você não se torna fraco, você se torna sensível. E sensibilidade espiritual é uma das maiores forças que um cristão pode desenvolver. Mas existe algo que precisa ser confrontado com verdade. Enquanto você alimenta excessivamente a carne, a voz do Espírito se torna mais difícil de discernir. Não porque ele se afasta, mas porque o ruído interior aumenta. Pensamentos desordenados, emoções não tratadas, hábitos que drenam sua vida espiritual, tudo isso interfere na clareza da escuta. O Espírito Santo não compete com aquilo que você decide priorizar. Ouvir Deus todos os dias exige escolhas. Escolher o que você consome, escolher o que você permite ocupar sua mente, escolher com quem você anda, porque vozes se multiplicam conforme as influências aumentam. E quem não filtra influências acaba confundindo emoções com direção espiritual. Aqui entra um convite poderoso: caminhar em comunidade de fé. Não como alguém que apenas assiste, mas como alguém que cresce junto. Quando você anda com pessoas que também buscam ouvir o Espírito, sua fé é fortalecida, sua sensibilidade é estimulada, sua caminhada deixa de ser solitária. Deus não te chamou para viver essa jornada isolado, mas conectado. E é exatamente por isso que este espaço existe. Se essa palavra tem te edificado, se você sente que aqui existe alimento para a sua fé e direção para a sua caminhada, não fique apenas como alguém que passa. Caminhe conosco. Faça parte dessa comunidade que decide viver guiada pelo Espírito, não pela pressão do mundo. Se inscrever aqui não é um ato mecânico, é um compromisso espiritual com crescimento, constância e alinhamento. Porque quando você se compromete com ambientes que fortalecem sua fé, você cria um terreno fértil para ouvir Deus com mais clareza. O Espírito Santo honra decisões conscientes de permanecer. Existe algo que precisa ser dito com clareza e amor. Muitas pessoas não deixam de ouvir a voz do Espírito Santo porque Deus se calou, mas porque existem bloqueios internos que não foram tratados. Barreiras invisíveis, silenciosas, que se constroem ao longo do tempo e vão endurecendo a sensibilidade espiritual. E enquanto esses bloqueios permanecem, a voz de Deus continua fiel, mas o coração já não responde com a mesma clareza. Um dos maiores obstáculos para ouvir o Espírito é a alma ferida. Feridas não tratadas falam alto. Traumas, rejeições, frustrações e decepções criam filtros emocionais que distorcem a forma como você percebe a direção de Deus. Muitas vezes, o Espírito está conduzindo com amor, mas você interpreta com medo. Ele está chamando para avançar, mas você ouve como ameaça. Não porque Deus mudou, mas porque a dor ainda governa áreas do seu interior.
Quando a alma está sobrecarregada, o espírito perde espaço. Emoções acumuladas ocupam o lugar da escuta. Pensamentos repetitivos abafam o discernimento. Por isso, ouvir o Espírito Santo também envolve cura interior. Envolve permitir que Deus toque em lugares que você evitou por muito tempo. O Espírito não revela apenas caminhos, ele revela feridas para restaurar. A palavra diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Se ele sonda as profundezas de Deus, também alcança as profundezas do seu coração. Nada é oculto demais, nada é confuso demais, nada é quebrado demais para ele. Mas é preciso permitir esse acesso. O Espírito Santo não força a entrada em áreas trancadas pela dor. Outro bloqueio poderoso é o medo de errar. Muitas pessoas preferem não ouvir nada a ouvir algo que exija mudança. Porque ouvir o Espírito quase sempre confronta zonas de conforto. Ele chama para decisões que exigem fé, não controle. E para quem aprendeu a se proteger emocionalmente, confiar na direção de Deus parece arriscado. Mas existe uma verdade libertadora aqui. Deus não te guia para te confundir. Ele te guia para te alinhar. Você não precisa ter medo de errar ao tentar obedecer ao Espírito. Um coração sincero, disposto e humilde é facilmente ajustável por Deus. O Espírito corrige com amor. Ele redireciona sem condenar. O problema não é errar tentando obedecer. O problema é permanecer parado por medo. Existe também o bloqueio da culpa constante. Quando você vive se acusando, se diminuindo e se lembrando apenas dos erros passados, sua identidade fica distorcida. E quem não sabe quem é, tem dificuldade de reconhecer a voz que o chama. A culpa cria distância emocional, enquanto a graça cria a aproximação espiritual. O Espírito Santo não fala a partir da acusação, ele fala a partir da filiação. A Escritura afirma: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Note isso, equilíbrio. A voz do Espírito traz clareza, não confusão. Traz firmeza, não pânico. Quando uma voz gera desespero constante, opressão e paralisia, ela não vem do Espírito de Deus. Outro obstáculo silencioso é o excesso de opinião externa. Quando muitas pessoas falam na sua vida, fica difícil discernir a voz certa. Conselhos são importantes, mas dependência excessiva de validação humana enfraquece a escuta espiritual. O Espírito Santo quer te guiar pessoalmente. Ele usa pessoas, mas não substitui o relacionamento direto. Você precisa aprender a silenciar algumas vozes para preservar a clareza da voz de Deus. Nem todo conselho é direção, nem toda crítica é correção, nem todo elogio é confirmação. O Espírito fala no lugar secreto, não no palco da aprovação humana. E aqui existe um ponto sensível, mas necessário. Desobediência passada, não tratada, gera confusão presente. Quando você ignora repetidamente direções claras do Espírito, sua sensibilidade diminui. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração se acostuma a resistir. Obediência parcial também é desobediência, e cada não ao Espírito endurece um pouco mais a escuta. Mas a boa notícia é que isso não é definitivo. Sensibilidade espiritual pode ser restaurada. Um coração quebrantado sempre encontra graça. Quando você decide voltar, alinhar, confessar e se render novamente, o Espírito não te recebe com cobrança, mas com restauração. Ele não diz, eu avisei, ele diz, vamos continuar. Ouvir o Espírito todos os dias envolve remover pesos desnecessários, soltar culpas antigas, curar feridas, perdoar pessoas, perdoar a si mesmo, porque um coração leve escuta melhor. Um espírito alinhado discerne com mais clareza. Chega um momento na caminhada espiritual em que você percebe que o Espírito Santo não fala apenas em momentos silenciosos de oração,
mas também através das circunstâncias da vida. Ele usa caminhos abertos e portas fechadas, encontros inesperados e interrupções que parecem inconvenientes. Nada é aleatório quando você anda sensível à voz de Deus. O que parece coincidência, muitas vezes é direção. Você já viveu situações em que tudo parecia certo no papel, mas algo simplesmente não avançava? Planos bem estruturados, decisões lógicas, portas que deveriam se abrir, e ainda assim nada fluía. Esse tipo de resistência nem sempre é ataque. Muitas vezes é proteção. O Espírito Santo fecha portas não para frustrar seus sonhos, mas para preservar seu propósito. E aprender a discernir isso muda completamente sua postura diante das adversidades. Existe uma maturidade espiritual que nasce quando você para de perguntar apenas por que isso aconteceu e começa a perguntar para que isso aconteceu. O Espírito fala no processo. Ele ensina enquanto você caminha. Ele molda enquanto você espera. E muitas vezes a direção não vem em forma de voz audível, mas em forma de alinhamento interior com o tempo de Deus. A palavra declara: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Isso significa que planejar não é errado, mas depender exclusivamente dos próprios planos é arriscado. O Espírito Santo ajusta rotas, ele recalcula caminhos, ele impede avanços precipitados que poderiam te custar caro no futuro. Você precisa entender algo importante. Portas fechadas não significam abandono. Muitas vezes significam cuidado. O Espírito Santo enxerga o que você ainda não vê. Ele sabe o que existe do outro lado de escolhas que parecem atraentes. Ele conhece pessoas, ambientes e consequências que ainda estão ocultos. Quando ele bloqueia um caminho, ele está te livrando de dores desnecessárias. Da mesma forma, quando portas se abrem de maneira surpreendente, sem manipulação, sem desgaste excessivo, isso também é uma linguagem do Espírito. O favor que flui com paz e não com ansiedade costuma carregar a aprovação de Deus. O Espírito não te conduz para viver em constante tensão, mas em dependência confiante. No entanto, é preciso cuidado. Nem toda porta aberta vem de Deus, assim como nem toda porta fechada vem do inimigo. Por isso, a sensibilidade espiritual é essencial. O Espírito Santo confirma a direção com paz, não com euforia descontrolada. Ele traz convicção, não impulsividade. Ele te guia para passos firmes, não para saltos inconsequentes. Outro meio poderoso pelo qual o Espírito fala é através das pessoas certas, no tempo certo. Palavras simples, conversas inesperadas, conselhos que tocam exatamente onde você precisava. Deus usa vasos humanos, mas a direção vem do Espírito. Por isso, quando alguém fala algo que ressoa profundamente com a palavra e com a paz interior, vale a pena ouvir com atenção. A Escritura afirma: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Reconhecer o Senhor não significa espiritualizar tudo de forma superficial, mas convidá-lo para participar ativamente das decisões. É perguntar antes de agir, é submeter planos antes de executá-los, é confiar que Ele sabe conduzir melhor do que você. O Espírito Santo também fala através de inquietações santas, aquela sensação de que algo precisa mudar, um desconforto que não é ansiedade, mas chamado, uma insatisfação que não vem da ingratidão, mas do propósito. Quando você ignora essas inquietações, você se acomoda. Quando você as discerne corretamente, você amadurece. Aprender a ouvir o Espírito nas circunstâncias exige humildade. Exige aceitar que nem sempre você terá controle total da situação. Exige confiar mesmo quando o cenário não favorece. Mas toda vez que você escolhe confiar, sua fé se aprofunda. E quanto mais você confia, mais clara se torna a condução do Espírito.
Talvez hoje você esteja diante de uma porta fechada e se perguntando se Deus ainda está com você. Deixa eu te dizer com firmeza e amor: se o Espírito Santo fechou, é porque algo melhor está sendo preparado. Deus nunca tira algo sem propósito. Ele não te conduz por perda, ele te conduz por alinhamento. Ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias não depende de viver experiências extraordinárias, mas de construir fidelidade no ordinário. Muitos imaginam que a escuta espiritual acontece apenas em retiros, vigílias profundas ou momentos intensos de adoração. Mas a verdade é que o Espírito Santo se revela com mais constância na rotina do que no evento. Ele fala quando você aprende a transformar o comum em lugar de encontro. Existe uma espiritualidade prática que sustenta a sensibilidade espiritual. Não é baseada em emoção passageira, mas em constância. Assim como o corpo responde à alimentação diária, o espírito responde àquilo que você oferece todos os dias. Se você se alimenta apenas quando sente fome extrema, seu corpo enfraquece. O mesmo acontece espiritualmente. Quem espera sentir vontade para buscar a Deus, vive em ciclos de seca e excesso. Quem cria disciplina espiritual aprende a ouvir mesmo quando a emoção não está presente. Criar uma rotina espiritual não significa engessar sua fé, significa protegê-la. É estabelecer pequenos altares ao longo do dia. Momentos simples, mas intencionais, onde você se posiciona diante de Deus com o coração aberto. Pode ser logo ao acordar. Pode ser em um intervalo silencioso, pode ser antes de dormir. O horário não é o mais importante, a constância é. O Espírito Santo se move com liberdade onde existe espaço. E espaço não é tempo apenas, é atenção. Você pode separar minutos e ainda assim estar distraído. Ou pode separar poucos minutos, mas estar completamente presente. Quando você se apresenta inteiro, o Espírito fala com clareza. A palavra declara: medita nestas coisas, e nelas persevera. 1 Timóteo 4,15. Perseverar não é intensidade ocasional, é continuidade. Meditar não é apenas ler, é permitir que a palavra molde seus pensamentos. Quando você lê a Bíblia com pressa, você informa a mente. Quando você medita, você forma o espírito. E quanto mais a palavra habita em você, mais fácil se torna discernir a voz do Espírito, porque ele fala em harmonia com ela. Outro ponto essencial da rotina espiritual é aprender a ouvir mais do que falar. Muitos oram como quem apresenta uma lista de pedidos, mas não permanecem para escutar. O Espírito Santo não é apenas aquele que responde, ele é aquele que orienta. Depois de falar com Deus, aprenda a ficar em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio atento. Um silêncio que diz: eu confio que o Senhor vai falar. Você também precisa entender que o Espírito Santo fala ao longo do dia, não apenas no momento devocional. Ele alerta, direciona, consola e corrige em tempo real. Uma palavra que te impede de reagir mal. Um freio interior antes de uma decisão precipitada. Um impulso de amar quando o orgulho quer se levantar. Tudo isso faz parte da escuta diária. Mas para perceber essas sutilezas, você precisa diminuir o ritmo interior. A pressa rouba discernimento. Quando tudo é urgente, nada é sagrado. O Espírito não se manifesta na correria desenfreada, mas no coração que aprende a caminhar em paz, mesmo em dias cheios. Existe também o hábito poderoso de registrar aquilo que Deus fala com você. Anotar percepções, direções, versículos que tocaram seu coração. Isso não é controle, é zelo espiritual. Quando você revisita aquilo que Deus já falou, sua fé é fortalecida. Você percebe padrões, confirma direções e evita esquecimentos que poderiam te afastar do propósito. A Escritura afirma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2:7. Ouvir aqui não é apenas captar sons, é obedecer com o coração. A obediência diária afina a escuta espiritual.
Cada passo de obediência torna o próximo mais claro. O Espírito fala mais com quem responde mais. Talvez você esteja esperando uma voz audível, um sinal visível, algo extraordinário, mas Deus está te convidando para algo mais profundo. Constância na intimidade. Quem anda com Deus diariamente não precisa de grandes sinais o tempo todo, porque reconhece a direção nos detalhes. Chega um ponto na caminhada em que a pergunta deixa de ser "Deus está falando" e passa a ser "Como eu sei que é o Espírito Santo falando comigo?" Essa é uma das questões mais importantes para quem deseja maturidade espiritual. Porque ouvir sem discernir pode gerar confusão, mas discernir corretamente gera segurança, paz e crescimento. Dentro de você existem muitas vozes, pensamentos, desejos, emoções, lembranças, expectativas. Nem tudo que surge no interior vem do Espírito. Por isso, aprender a diferenciar a voz do Espírito Santo da própria vontade é um passo essencial para viver guiado por Deus todos os dias. O Espírito não compete com o caos interior, ele traz ordem. A primeira marca da voz do Espírito Santo é alinhamento com o caráter de Deus. Ele nunca te conduz para algo que contradiz a palavra. Mesmo quando a direção parece difícil, ela carrega justiça, amor, verdade e santidade. Se algo te empurra para a mentira, para o orgulho, para a vingança ou para a desobediência clara, essa voz não vem do Espírito. Ele não negocia princípios. A Escritura afirma: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Perceba, verdade traz clareza, não confusão. A voz do Espírito pode confrontar, mas não oprime. Pode corrigir, mas não humilha. Pode chamar para a mudança, mas sempre oferece graça para caminhar. Outra característica clara é a paz interior. Não uma paz superficial, mas uma convicção profunda, mesmo em meio ao desafio. A vontade própria costuma ser ansiosa, apressada e impaciente. Ela exige respostas imediatas. O Espírito, por outro lado, ensina a esperar. Ele não te pressiona, ele te prepara. Quando a decisão vem acompanhada de uma paz que permanece, mesmo quando o cenário assusta, isso é um forte sinal da direção de Deus. Você também precisa observar o fruto daquilo que está ouvindo. A voz do Espírito produz frutos do Espírito: amor, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Se uma decisão te deixa mais sensível, mais humilde, mais dependente de Deus, há grande chance de estar alinhada com o Espírito. Se te torna arrogante, impulsivo ou insensível, é sinal de alerta. Existe ainda o teste do tempo. A vontade humana muda conforme as emoções oscilam. Hoje você quer, amanhã já não tem certeza. A voz do Espírito permanece. Ela pode esperar, mas não se contradiz. Quando algo vem de Deus, mesmo que você tente fugir, aquela direção continua ecoando com clareza, trazendo convicção, não confusão. Outro ponto importante: o Espírito Santo confirma a direção. Ele não te deixa dependente apenas de uma impressão isolada. Ele confirma através da palavra, da paz interior e muitas vezes de conselhos maduros. Não é repetição forçada, é harmonia. Quando diferentes meios apontam para a mesma direção, existe segurança espiritual. A Bíblia declara: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso é maturidade. Você não rejeita tudo, mas também não aceita tudo. Você aprende a examinar à luz do Espírito. Isso evita extremos, nem ingenuidade espiritual, nem dureza incrédula. É importante também entender que o Espírito Santo não fala apenas sobre grandes decisões. Ele fala sobre atitudes diárias. Como você responde, como você trata pessoas, como você lida com conflitos. Pequenas obediências constroem grande sensibilidade. Quem ignora o Espírito nas pequenas coisas terá dificuldade de reconhecê-lo nas grandes. Talvez você tenha medo de confundir sua vontade com a voz de Deus,
Mas deixa eu te trazer descanso. Um coração sincero que busca agradar a Deus dificilmente será enganado por Ele. Deus é mais interessado em te guiar do que você em ser guiado. Quando você se coloca em posição de humildade, o Espírito ajusta o caminho. Discernir a voz do Espírito não é dom reservado para poucos. É habilidade desenvolvida com prática, obediência e relacionamento. Quanto mais você anda com Ele, mais familiar se torna a sua voz. Assim como você reconhece alguém querido em meio à multidão, você aprende a reconhecer o Espírito em meio às muitas vozes internas. Chegando até aqui, algo já mudou dentro de você. Talvez não seja barulho, talvez não seja emoção intensa, mas é um entendimento mais profundo. Você não foi criado para viver confuso, perdido ou reagindo às circunstâncias. Você foi criado para ser guiado. E essa consciência traz descanso porque coloca a responsabilidade no lugar certo. Você não caminha sozinho. O Espírito Santo está presente, ativo e interessado em cada detalhe da sua vida. Ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias não te torna imune a desafios, mas te torna firme em meio a eles. Você aprende a atravessar tempestades com direção. Aprende a esperar sem desespero. Aprende a avançar sem arrogância. A maturidade espiritual não está em evitar problemas, mas em saber quem te guia quando eles surgem. Talvez por muito tempo você tenha pensado que ouvir Deus era algo distante, reservado para pessoas especiais. Mas hoje, o Espírito te lembra que você é filho, e filhos reconhecem a voz do Pai. Essa intimidade não é construída da noite para o dia, mas ela é acessível. Cada momento de escuta, cada decisão alinhada, cada obediência silenciosa fortalece esse vínculo. A palavra declara, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Isso muda tudo. Você não precisa sustentar sua vida espiritual apenas com esforço humano. Existe uma graça disponível. Existe uma presença que capacita. Existe uma direção que não depende da sua própria força. Ouvir o Espírito também significa aprender a confiar quando ele diz, espere. Em um mundo acelerado, esperar parece perda. Mas no reino, esperar é preparação. Deus nunca atrasa. Ele trabalha no invisível enquanto você aprende a descansar. E quando o tempo chega, você percebe que o processo te fortaleceu mais do que a resposta imediata. Talvez hoje você esteja cansado de tentar acertar sozinho, cansado de decisões baseadas apenas em lógica, medo ou pressão. O Espírito Santo te convida para um caminho mais leve, um caminho onde você não carrega o peso do controle, mas caminha em dependência. Dependência não é fraqueza, é alinhamento. Existe algo profundamente libertador em dizer, Espírito Santo, guia meus passos. Essa oração simples muda o rumo do dia. Ela abre espaço para correções suaves, livramentos silenciosos e direções precisas. Quem aprende a ouvir o Espírito evita dores desnecessárias, não porque nunca erra, mas porque é rapidamente ajustado. E aqui está o chamado final desta mensagem. Não trate a presença do Espírito Santo como algo secundário. Ele não é um complemento da fé, ele é o próprio guia da caminhada cristã. Honre sua voz, crie espaço, responda com obediência, e você verá sua vida ganhar clareza, paz e propósito. Antes de encerrar, eu quero te convidar a algo que vai além de assistir. Se essa palavra falou com você, se despertou algo no seu coração, não caminhe sozinho. Se inscreva aqui e permaneça conosco. Faça parte dessa comunidade que decide ouvir Deus, crescer em discernimento e viver guiada pelo Espírito. E compartilhe nos comentários o que essa mensagem falou com você. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir hoje. Chegamos ao final desta jornada, mas não ao fim do chamado,
porque ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias não é um conteúdo que você consome, é uma vida que você decide viver. A partir do momento em que você escolhe cultivar essa sensibilidade, nada mais permanece igual. Sua forma de decidir muda, sua forma de reagir muda, sua forma de caminhar muda, porque agora você não anda apenas com informações, você anda com direção. Existe um futuro preparado para quem aprende a ouvir. Um futuro onde escolhas não são feitas no impulso, mas na convicção. Onde o medo não governa, porque a presença de Deus ocupa o centro. Onde a ansiedade perde força, porque existe confiança em quem conduz o caminho. O Espírito Santo não revela tudo de uma vez, mas ele revela o próximo passo, e isso é suficiente. Talvez você ainda não veja clareza total sobre tudo o que deseja, mas isso não significa a ausência de direção. Deus trabalha por etapas. Ele ilumina o suficiente para que você avance com fé, não com controle. E cada passo dado em obediência fortalece sua percepção espiritual. O que hoje parece confuso, amanhã se tornará claro. A palavra afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Note: lâmpada para os pés, não holofote para o futuro inteiro. Deus ilumina o passo presente. O Espírito te guia no agora, para te preparar para o depois. Ouvir o Espírito Santo todos os dias também significa aceitar que haverá correções. Mas correção não é rejeição, é cuidado. Deus disciplina quem ama. Ele ajusta quem quer levar mais longe. Quando o Espírito te confronta, ele não te afasta, ele te alinha. E quanto mais você entende isso, menos você resiste, mais você confia. Hoje você pode fazer uma decisão simples, mas profunda. Escolher viver atento, atento à paz que confirma, atento ao incômodo que alerta, atento à palavra que direciona, atento à presença que acompanha. Essa atenção diária transforma sua vida em um lugar de encontro com Deus. Que você aprenda a silenciar o excesso para ouvir o essencial. Que você valorize o secreto mais do que o aplauso. Que você confie mais na direção do Espírito do que na própria lógica. E que mesmo em dias difíceis, você se lembre: Deus continua falando. Antes de encerrar, faça uma declaração silenciosa. Aí onde você está. Espírito Santo, eu escolho ouvir a tua voz todos os dias. Essa decisão muda destinos. Não porque você se torna perfeito, mas porque você se torna dependente.